Vamos lá. Tínhamos ficado, nós já tínhamos terminado os service providers, ou seja, vimos configuração de redes usando o CLI, não é? O Command Line Interface. Temos estado a ver desde o início, sobretudo, aplicado a redes de campos, ou redes enterprise. E depois tivemos só uma aula em que se falou de redes de service provider, que têm cenários diferentes, como é que se podia usar a Ethernet, como é que se pode usar a Ethernet para transportar serviços residenciais, de interligação de redes empresariais, ou que nós chamamos as redes WAN, interligação da rede móvel, e como é que eu posso ter esses serviços todos? Usando ou Ethernet ou serviços MPLS. E agora vamos entrar numa parte em que vamos falar de redes mais modernas. E antes de chegarmos lá a essas redes, olhando outra vez um bocado para o cenário, sobretudo dos service providers, mas também das redes enterprise e também das redes de data centers, sobre um novo prisma, temos aqui um passo intermédio que já tem a ver com isso e que tem a ver com a automatização da programação e da gestão das redes. Ou seja, esta aula tem a ver não com coisas novas, ou seja, podemos pensar nisto para os cenários que já vimos para trás, configurar VLANs, configurar Ether Channels, configurar os protocolos de encaminhamento, seja para, depois poderia-se extrapolar, que nós não vimos, só vimos a parte mais teórica e não vimos exemplos de configuração, mas para configurar os serviços MPLS, para configurar Metro Ethernet, para todos esses cenários, uma nova maneira de fazermos isto que não estarmos a ir individualmente a cada um dos equipamentos e, seja remotamente ou não, entrarmos no Command Line Interface, portanto, fazendo um SSH, um telnet, que seja através de uma rede de gestão, ou pior ainda, andarmos lá a ligarmos na console, que é uma coisa que então isso mesmo só se faz uma vez quando o equipamento é instalado pela primeira vez no sítio onde vai estar, no armário, não é? Então, vamos falar de programabilidade da rede. O que é isto, programabilidade da rede? Isto entronca também num outro conceito que nós vamos depois definir melhor na próxima semana, que são as redes definidas por software. Só que as redes definidas por software podem englobar mais do que simplesmente as redes serem programáveis. Obviamente que no que nós vamos ver agora, isto é software. Portanto, nós vamos usar software para configurar e monitorizar a rede, né, de forma automática. O SDN pode ir para além disto, ou seja, aqui o que nós estamos a pensar é em equipamentos, como os que nós temos estado a ver desde o início da cadeira, portanto, routers, switches, seja o que for, que não só fazem o forwarding, ou seja, têm o forwarding plane, ou o plano de encaminhamento, mas também têm uma parte de controle a ser executada no próprio dispositivo que controla como é que o forwarding é feito. Certo? Portanto, o dispositivo faz McLearning. Isso depois vai controlar como é que as frames de internet são encaminhadas. Os dispositivos fazem vizinhanças ao SPF, fazem vizinhanças a EGRP, fazem vizinhanças BGP. E a partir daí depois é que determinam como é que vão fazer o forwarding dos pacotes IP. Ou seja, têm lá as duas coisas. Têm o controle, que é o parte dos protocolos que vai chegar a uma conclusão sobre como é que se faz o forwarding. Okay? E depois tem a parte do forwarding. Podem pensar, tem uma tabela de encaminhamento, Layer 3, tem uma MAC Table, Layer 2. Mas para além de terem as tabelas, também são eles próprios que preenchem as tabelas. Certo? Através de algoritmos que têm a ser executados. O Spanning Tree, o McLearning, separando por VLANs, os protocolos de encaminhamento fazendo vizinhanças, enviando link states, ou enviando vetores de distância, ou enviando vetores de caminhos. Mas eles próprios têm também a parte de controle. Aqui ainda estamos nesse paradigma. Okay? Portanto, dispositivos tradicionais que têm a parte de controle e a parte de forwarding a correr do dispositivo. O que é que nós queremos introduzir aqui?
e que isso é feito por software, é automatizar a configuração disto. Portanto, deixar de eu ter que entrar em cada um deles. Uma vez que o controle está lá, eu tenho que ir configurar como é que o controle funciona, eu tenho que ir dizer como é que o controle funciona, eu tenho que parametrizar o controle. Em vez de estar a ir a cada equipamento, fazendo um SSH, um telnet e parametrizar isso através da configuração, eu vou tentar automatizar isto. Okay? Portanto, vou tentar aplicar o mesmo tipo de estratégias que eu aplico ao desenvolvimento de software, só que aqui o meu software são as configurações da rede. Okay? Portanto, o que é que se pretende aqui? Pretende-se usar software para fazer o deploy, o manage e o troubleshoot dos network devices. Portanto, fazer a configuração, retirar informação e resolver falhas através de software, e aqui através de um software de uma forma mais automatizada do que ir ao CLI, porque em rigor o CLI também é software, só que está a correr dentro do equipamento, e eu estou manualmente a ir lá. Qual é a ideia? A ideia é que eu consiga ter, por exemplo, uns scripts Python, ou um software, por exemplo, a correr em Python, que vai interagir com os equipamentos através de uma API. Okay? Se eu tiver esta API, e nós vamos ver aqui nesta aula alguns exemplos dela, que consiga representar a configuração, por exemplo, usando JSON ou XML, eu depois, usando essa API, que pode ser, por exemplo, uma API REST, usando HTTP, é uma das hipóteses que vamos ver, mas pode ser outras coisas, pode ser uma coisa proprietária, pode ser... No trabalho, já falámos, vamos usar o OpenFlow, que também poderia cair aqui nesta definição, como uma API, com uma diferença é que quando é o OpenFlow eu não tenho controle a correr na infraestrutura, o que eu estou a controlar através da API é diretamente o forwarding plane, ou seja, é como é que aquilo é encaminhado depois mesmo ao nível do pacote. E aqui no que estamos a ver hoje, o que eu estou a controlar com a API é como é que eu parametrizo o controle dentro da infraestrutura. Portanto, como é que eu configuro os protocolos, como é que eu configuro os VLANs, como é que eu configuro a que portas é que pertence cada VLAN é que pertence cada porta, etc, etc, etc. Ok? Se bem que em rigor essa parte de dizer que uma porta pertence a uma determinada VLAN até é quase forwarding plane. Vantagens disto são um bocado óbvias, não é? Ser mais rápido a fazer o deployment de novas configurações de rede ou serviços, gerir de forma mais eficaz a infraestrutura e conseguir fazer também o troubleshooting de problemas usando ferramentas programáticas, e dependendo do que eu consigo tirar e comunicar com esta API, eu depois posso pôr aqui coisas por cima, até como algoritmos de inteligência artificial, etc., que vão usando informação que conseguem tirar com estas APIs e que também podem atuar sobre a rede, mudando a configuração da rede. Eu posso ter um software que agora, de repente, pode ir criar uma VLAN, não é? Porque é só construir o JSON que representa a configuração da VLAN e fazer uma evocação da API para a VLAN ir para o equipamento e ficar lá configurado. Portanto, mudança de paradigma, em vez de eu ir, isto passei para a frente, em vez de eu ir e entrar, fazer um login em cada device individualmente, o que isto me vai permitir fazer é eu ter uma zona onde eu tenho o software a correr, onde eu desenvolvo o meu software, que até pode ter versões e depois as configurações da rede podem ser tratadas como as versões de um software. Eu posso usar ferramentas como o GitHub, etc. Onde o que eu tenho lá são estes scripts, estes programas que depois, quando eu executo, vão à rede e vão configurar tudo. E vão configurar tudo por mim. Então, componentes para fazer isto. O que é que eu vou precisar? Vou precisar de ter... Para um bocadinho, não sei porquê. Não sei porque ele está a cortar um bocadinho nada da apresentação. Mas também se vê. Então o que é que eu tenho? Vou ter APIs, exemplos de APIs. Existem algumas proprietárias, tem aqui esta que é da Cisco, o NX API,
também existe uma da Juniper, que é outro grande fabricante, que é o Juniper Junos XML API. Ou APIs REST, e existe aqui outra que podia estar aqui, que é o Standard, que não é, as outras duas são exemplos de APIs proprietárias. Um exemplo de um API Standard é o NetConf, e depois temos aqui uma versão que eu pus aqui a bold porque vamos ver em mais pormenor, que é o RESTconf, que é basicamente o NetConf, mas que eu uso uma API REST, ou seja, uso o protocolo HTTP para comunicar com os equipamentos. Ok? Então temos aqui esses exemplos de APIs. Portanto, as APIs são o quê? É uma interface de programação que me vai permitir fazer a interface entre o meu software de configuração e gestão da rede e os equipamentos. Portanto, vai através dessa API que eu vou enviar a configuração para os equipamentos para fazer o que eu quero e retirar dos equipamentos a monitorização que eu quiser. Protocolos. Estão aqui dois em destaque. O tal NetConf, que é de Network Configuration Protocol, a sigla, ou o acrónimo, aliás, aqui. É um standard do IETF que permite instalar, manipular e apagar configurações dos equipamentos. Portanto, as configurações que nós fizemos com o CLI. Por isso é que aqui continuamos a começar com o CLI, porque se vocês para usarem um RESTconf, vocês têm que saber, para pôr uma rede a funcionar BGP, as mesmas coisas que tinham que saber para fazer no CLI. Ou seja, vocês têm que saber que têm que definir quais é que vão ser os vizinhos, têm definido quais é que vão ser os interfaces que entram, por onde é que são feitas as vizinhanças. E mais, se estiverem a trabalhar num dispositivo do Cisco, vão ter que fazer um modelo da configuração que vai ser muito semelhante ao que vocês fazem no CLI. Portanto, vocês vão ter que criar uma coisa que vai representar, que é o router ou SPF com o número tal, a instância tal. Vão ter uma coisa que vai representar os comandos network, ou seja, que vai representar as networks que vocês iriam pôr com o comando network. Vão ter que representar essas coisas todas. Normalmente em RESTconf pode ser em XML, também já pode ser em JSON, e depois essa informação é enviada para os equipamentos através de SSH. Okay? Isto é usado uma ligação SSH. E depois são enviados estes ficheiros XML. Estes ficheiros XML representam a configuração e, portanto, é basicamente fazer o download da configuração para o equipamento através disto. O RESTconf é uma API REST, ou seja, vai usar o HTTP e a semântica do HTTP, os métodos e os cabeçalhos e os códigos de resposta e os conteúdos para enviar e receber informação dos equipamentos. Que informação é essa? Também são modelos de configuração ou modelos do estado dos equipamentos. Esses modelos são definidos numa linguagem que é chamada YANG, este YANG, okay? Que são transportadas em JSON ou XML. Okay? O JSON é mais simples do que o XML, ganha um bocado de tração. E, portanto, agora, para construir isto, já vimos que isto usamos alguns protocolos e depois temos uma API que é montada em cima destes protocolos. O que é que eu uso depois na prática em termos de linguagens para fazer isto? O Python é uma das escolhas mais populares para fazer este tipo de coisas. Existem desde livrarias muito simples, como este NetMiko ou o Napalm, que basicamente são o CLI. Este NetMiko, por exemplo, é um pacote que existe, vocês podem instalar com o pip no Python e que vos permite, por exemplo, se tiverem uma ligação telnet até, dá para fazer com telnet, dá para fazer com SSH, vai fazer um mimic de uma sessão CLI, estão a perceber? E o que vai fazer é que em vez de vocês escreverem lá depois os comandos à mão, o script faz isso por vocês, estão a perceber? Mas neste NetMiko vocês metem mesmo os comandos como meteriam no CLI. A diferença é que escrevem-nos todos no script, o que facilita certas coisas, como por exemplo criar portas de acesso. Vocês podem pôr aquilo dentro de um for, não é? E o for mudam só o nome do interface e depois ele vai fazendo os comandos sozinho dentro do for e vai enviando. Mas é como se fosse CLI, portanto é CLI Mimic. Até coisas mais poderosas que também vamos fazer no Python, que é, por exemplo, então já ter os tais modelos YANG e depois usar, por exemplo, o RESTconf, sendo que para usar o RESTconf eu nem sequer preciso ter
um pacote específico do Python, posso usar qualquer pacote do Python que exista para APIs REST, que não é mais do que ter um conjunto de classes que me representam o HTTP e que me permitem fazer posts e gets dentro do Python. Portanto, eu só tenho que dar o URL do equipamento, dizer que quero fazer o post ou o get, quais é que são os valores descabeçados que eu quero e o que é que eu quero enviar no conteúdo, por exemplo, de um post. O que é que vai nesse conteúdo do post? Normalmente uma coisa escrita nesta linguagem Yang que representa a configuração que eu quero enviar para o dispositivo. Então, isto é uma mudança na perspectiva da aproximação que nós estamos a ter a como é que vamos configurar os equipamentos. Portanto, nós tínhamos aqui aquilo que temos estado a usar até agora. Por exemplo, tenho aqui a configuração num spreadsheet, nos ficheiros de texto, como nós fizemos nos trabalhos, e depois vou fazer copy-paste manual no clique. Okay? Portanto, eu vou entrar em todos os equipamentos, por SSH ou por Telnet, e vou colar lá as configurações. Tenho uma equipa de operações a fazer isto, e liga-se, estão a ver aqui, uma ligação para cada um deles, e lá estou eu a fazer isto. Aqui uma ligação a cada um dos equipamentos, depois a própria... Isto ficou pequeno aqui o desenho. A autenticação para entrar, também normalmente pode-se usar um servidor LDAP, mas eu vou ter que me autenticar em cada um dos equipamentos para entrar. Isso pode até ser feito aqui através de um servidor, mas lá está. Mas o operador aqui vai buscar a configuração, vai ter que fazer a ligação, depois vai ter que se autenticar para depois fazer paste para lá. E se for para monitorizar, a mesma coisa. Também tenho que fazer uma ligação para cada um, autenticar-me e depois andar a ver os alarmes e os comandos shows nos equipamentos. Agora, vamos deixar de ter isto, ou seja, o que é que os operadores agora fazem? Vão escrever software e este software é que vai fazer isso tudo. Okay? Pode ser, por exemplo, Python, usando então uma API para enviar informação. O script pode também ir autenticar-se e obter as passwords, que são necessárias para depois conseguir falar com o equipamento. E para a monitorização igual. Portanto, é um software que de tempos a tempos, por exemplo, vai aqui e vai pedir, por exemplo, que configuração é que lá está, os últimos alarmes, o estado das portas, tudo o que se consiga ver com o comando show, por exemplo, que eu posso passar a pedir a partir agora isto tudo de um software que é feito aqui. E que depois este software é que vai a cada um dos sítios pôr configuração, ler coisas e portanto eu posso ter isto tudo num programa. As vantagens disto é que eu vou poder escrever este programa que vão ser scripts que eu vou ter escritos, ou também vamos ver, eu posso usar ferramentas de automação como o Ansible ou o Puppet ou o Chef, que são ferramentas de software não só para isto, mas para várias outras coisas que permitem fazer uma coisa que se chamam receitas e que são um conjunto de comandos ou de coisas que um computador tem que fazer, ou o sistema operativo tem que fazer. E eu posso usar plataformas dessas para dizer que igual tem que se ligar a este equipamento, depois tem que descarregar esta coisa, depois tem que ler estes alarmes e dar-lhe ali um conjunto de coisas para fazer. De modo a eu poder, a partir desse programa que eu faço ou dessa automação que eu desenho, conseguir ter um software ali que vai aos vários sítios fazer as configurações e ler as coisas e monitorizar as coisas. Isto permite que estes scripts que eu faço, este software que eu faço, eu posso geri-lo como com um sistema de versioning, por exemplo, um Git, uma coisa dessas, e passar a tratar a configuração dos equipamentos como se fossem versões de software. Portanto, de repente eu quero fazer uma alteração, quero passar a usar outro protocolo de encaminhamento, quero mudar a maneira como eu escolho as rotas em BGP e agora quero aplicar as local preferences, dou-lhe outro nome, não é? Tenho outro branch no Git, faço o script que configuraria dessa nova forma e depois faço o rollout e ponho aquilo a correr e ele vai aos equipamentos e muda tudo o que tem que mudar, verifica se está tudo certo. Eu posso passar a usar também os mecanismos de testing do software, ou seja, eu posso desenhar logo um conjunto de testes. Por exemplo, eu faço um programa que vai mudar a maneira como o BGP
configura o local preference em alguns vizinhos, ele vai aos equipamentos e faz isso e depois pode estar logo lá escrito, com uma ferramenta de testing do Python, um conjunto de testes que vão ser ir buscar informação e ver a tabela de encaminhamento e ver se as rotas que eu quero são as que estão a ser selecionadas. E se tiverem está tudo certo, se não tiverem, aquilo diz que o teste não falhou e eu entro no mecanismo normal, moderno de desenvolvimento de software, que é fazer o test-driven software, que é que não funcionou, volta a fazer o software para ver o que é que está mal, para tentar perceber o que é que está mal, volta a fazer o deployment, volta a testar, para ver se agora os testes já passam todos e por aí fora. Isto também reduz bastante o human error, porque o erro já só está concentrado no script, podemos deixar alguns bugs no script, mas se eu estiver a fazer copy-paste e entrar em cada um dos equipamentos, é ainda muito mais error prone. Ok? Portanto, eu vou passar a ter controle automático e programático, no sentido em que é feito com software, e portanto eu vou escrever scripts de código que vão usar ferramentas de automação, okay? E depois vou fazer coisas como ter scripts que me fazem backups da configuração, portanto usam o netconf ou o restconf para pedir a configuração com que o equipamento está, por exemplo, uma vez por dia, e tira aquilo e guarda aquilo em qualquer lado. Ver se todos estão a ter as políticas de segurança necessárias também, lá está, verificando se a configuração está toda certa, tipo uma vez por dia. Troubleshooting também permite, usando estas coisas, eu posso automatizar isto e usar estas APIs para ir buscar informação a todos os equipamentos e depois recolher tudo no mesmo sítio e depois usar isso de alguma forma. Por exemplo, depois podia usar inteligência artificial em cima disto para tentar, por exemplo, perceber se está a haver alguma coisa, detectar anomalias. E, portanto, esta é a ideia básica. Agora, como é que eu posso fazer isto na prática? Vamos ver, então, alguns exemplos. Começando pelo mais simples, que é usar apenas código para fazer uma imitação da ida ao CLI. Okay? E temos aqui, por exemplo, este Paramico, existe outro que é o NetMico, que são pacotes Python, que basicamente permitem fazer ligações SSH ou Telnet para os equipamentos e descarregar configuração como se fosse CLI. Ou seja, o que isto vai fazer é vai fazer a ligação SSH e vai enviar os comandos exatamente como vocês fizeram até agora. Só que não são vocês a escrevê-los, é o script Python que vai-se lá ligar e que vai imprimindo as coisas. Ok? Portanto, isto vai permitir fazer o quê? Outra vantagem de termos isto em software é que eu posso ter templates de configuração que estão guardados em bases de dados. Imaginem, eu posso ter, se eu for um operador gigante, existem várias zonas da rede em que a configuração dos routers, por exemplo, aquilo é igual. Um router de uma zona de acesso tem a mesma configuração. Eventualmente tem serviços MPLS, tem que ter configurado MPLS. Se estiver na parte Core IP, pode ter uma zona com Provider Backbone Bridging, pode ser só routing, ou por exemplo, os routers que vão para a nossa casa também são todos configurados da mesma maneira, não é? E eu posso ter um template de configuração para aquele modelo de router, é aquilo, estão a perceber? E quando é para fazer o deployment de uma coisa daquelas, aquilo vai pegar no template, vou usar o script e vai descarregar para lá a configuração. Isto até já temos um bocado disto hoje em dia, porque vocês quando vos vão instalar um router em casa, aquilo já vai com uma configuração, mas aquilo quando se registra, depois aquilo pode ser configurado remotamente. Quando nós ligamos quando temos um problema em casa e ligamos, eles conseguem fazer restarts de lá, conseguem mudar coisas na configuração de lá. Aliás, nós também conseguimos através da internet, pelo menos no nosso Consex, que é o operador que eu tenho, nós, através da conta de cliente, conseguimos gerir a configuração do router. Então, temos este Paramico, por exemplo. Existe este Napalm, que é de Network Automation and Programmability Abstraction Layer with Multi-Vendor Support, que são APIs para interagir com diferentes Device Operating Systems. O Paramico, por exemplo, suporta o iOS, mas também consegue fazer a mesma coisa para coisas de outros fabricantes. Para o Juno OS, que é da Juniper, e por aí vai.
Ok? Para além disto depois também vamos ver aqui mais avançado do que isto. Portanto, mas isto tem a ver ainda com como é que eu interajo com os equipamentos. Depois temos a outra parte que é uma camada que eu posso pôr agora por cima, que para além de eu ter estes scripts que fazem isto com um equipamento, agora posso ter uma coisa a orquestrar isto para vários equipamentos, por exemplo, ou para várias tarefas. E aí temos, então, estas ferramentas como o Ansible, o Puppet e o Chef. Okay? O que é que acontece? O Ansible, é o que eu vou falar aqui um bocadinho mais em pormenor, usa uma coisa chamada um playbook, ou se virem algumas traduções às vezes também aparece recipe, okay? Portanto, receita ou playbook, que eu descrevo nesta mesma linguagem que também pode ser usada para descrever configurações. Portanto, o YAML não é uma coisa... Aliás, vocês quem já fez SAR, alguns de vocês que já fizeram SAR, vocês já usaram o YAML. Quando estavam a usar containers no VS Code, a configuração do container está em YAML. Okay? Portanto, que é esta linguagem, que basicamente é uma espécie de JSON em que define as coisas como se fossem objetos, com campos e valores. Okay? Portanto, estes playbooks também podem ser definidos dessa forma e depois, basicamente, o que estas ferramentas fazem é executar tudo o que estiver naquele playbook de forma sequencial. Okay? Então, nesse caso que estamos a usar as plataformas, o que é que eu tenho então? As plataformas orquestram o software que eu vou correr aqui. Estão a ver? Portanto, estas plataformas de orquestração são o nível mais alto, em termos de abstração. Depois, o que é que elas fazem? Vão executar software em Python. Okay? Scripts. Esses scripts depois vão comunicar com os devices. Como? Usando coisas simples como o Paramigo, que está a fazer Mimic, ou usando coisas mais interessantes como o netconf ou o restconf. Ou APIs que existem proprietárias como aquela da Cisco, que estava ali, ou da Juniper, para isto, ok? Isto tem aqui um nome que vem aqui destes nomes que se dá desde que começou a era da cloud, não é? Que é o Infrastructure as Code. Okay? Portanto, que é o quê? Que é representar a configuração da infraestrutura como código. E tratá-la, a configuração, também como código. Ou seja, em termos de ter versões, até usar o Git. No GitHub, o que é que eu tenho lá? As receitas, os scripts, e isso tem uma determinada versão, uma determinada funcionalidade. Se eu quero acrescentar funcionalidade, faço mudanças àquilo, faço um novo caminho, tenho uma nova versão daquilo, tenho lá as versões todas, a evolução que aquilo foi tendo. E, portanto, isto entra num ciclo de desenvolvimento semelhante ao que acontece com o software. Também existe uma coisa chamada agora NetDevOps. Se vocês só viram o termo DevOps, que é o mecanismo de desenvolvimento do software, né? Que agora é o Continuous Cycle de Implementation, Testing, Deployment, Implementation, estamos sempre a seguir versões novas. Portanto, novas funcionalidades, outra vez no ciclo. E é o que acontece no software moderno, não é? Vocês estamos sempre a receber updates e nos sistemas operativos igual, estamos sempre a receber updates, está sempre a mudar o software. Está continuamente a ser chama-se Continuous Development, Continuous Integration. Portanto, isso são coisas da informática, da engenharia de software, e aqui são os mesmos princípios e daí dar-se o nome de NetDevOps. É isto. Portanto, eu vou passar a definir o estado de uma rede usando fecheiros. Depois vou usar plataformas de Infrastructure as Code, como por exemplo este Puppet, o Ansible ou o Chef, que depois vão correr software para ir fazer a configuração que eu quero fazer. Ok? Tem, por exemplo, aqui, isto é um pequeno exemplo, por exemplo, de um YAML que está aqui a representar uma configuração de uma Virtual Routing Forwarding Table, que é uma coisa que existe, por exemplo, no MPLS. Se eu estiver a usar uma VPN de Layer 3, eu tenho uma VRF para cada cliente. Portanto, tenho uma configuração de routing para cada cliente. E depois isto é a configuração deste cliente específico. Vou ver aqui que tem uma VLAN, tem a rede que corresponde àquela VLAN, e depois isto vai ser traduzido para os comandos necessários ou para... Aliás, se for com RESTconf ou NetConf, não é preciso traduzir para comandos.
Porque os equipamentos sabem receber aquela configuração naquela descrição. Portanto, passa a ser uma coisa... Eu criar uma VLAN com o REST-conf, eu não vou lá, ele não precisa de entrar lá e fazer VLAN. Não. Eu vou usar a API e ele vai receber aquilo no formato JSON ou XML e ele já sabe interpretar aquilo. Agora lá está. Agora vocês dizem, então para que é que eu estive a aprender CLI? Porque para saberem construir isto, precisam de saber na vossa cabeça o que é que seria preciso em termos de comandos também. Não vão precisar bem em comandos, mas precisam de saber os passos que aprenderam com os comandos. Que têm que criar uma VLAN, que têm que ter uma rede IP naquela VLAN, que vão ter que ser um servidor de DHCP que vão ter que ter um SVI, se for um multiplayer switch, blá blá blá. Tudo isto vai ter representação aqui assim também. Eu andei para trás. Ok? Portanto, como eu estava a dizer, o Paramico e essas ferramentas do género ainda é a fazer uma espécie de uma imitação do acesso CLI normal. O netconf e o restconf já não. Ok? Portanto, temos uma API específica. Ali o que estamos a fazer é, não temos API, então vamos usar o método normal, simplesmente temos ali, em vez de estarmos a fazer os fecheiros TXT e depois fazer copy-paste, vamos usar o Python para isso. Okay? O Python para ele fazer isto por mim. Portanto, ir buscar a configuração a algum lado, traduzir aquilo em comandos, ligar-se ao dispositivo e enviar os comandos. O netconf e o restconf já não. Okay? Portanto, aqui qual é a ideia? Isto já são APIs pensadas para... Aliás, o netconf, quando foi desenhado, ainda nem havia bem esta coisa da automation e da programmability. Okay? Era simplesmente uma interface para conseguir retirar informação, normalmente de alarmes e de coisas dessas dos equipamentos, e também de conseguir enviar para lá configuração. Portanto, como é que funciona a netconf? O nome até diz tudo. Portanto, isto é netconf, é de Network Configuration Protocol. Este é o RFC onde ele está definido, 6241. Usa XML para codificar as configurações da rede e também, não só as configurações que eu quero enviar, mas também, por exemplo, é em XML que eu represento. Se eu quiser, por exemplo, saber que VLANs é que um dispositivo tem, eu vou ter que fazer uma representação dessa pergunta em XML. Estão a perceber? E depois temos uma série de operações e depois a comunicação é feita através de SSH no porto 830. Okay? Este XML representa uma coisa chamada os modelos Young, que representam a configuração. Isto mantém a mesma filosofia que nós já tínhamos visto. O running, que é a running configuration. A startup, que é a startup configuration, que é que começa. E agora existe aqui uma nova, que é a candidate. Okay? Esta candidate são configurações que eu envio para o dispositivo, mas não ficam logo a funcionar. Estão a perceber? É depois preciso fazer uma nova coisa que é o running, uma nova instrução que é o running, para elas passarem a running. Estão a ver? Princípios disto. Configuration as code, como estávamos a ver. Definir as configurações da rede de uma maneira declarativa, portanto, definir os modelos e depois os scripts de automação. Aqui existe também, para quem já teve SAR, também fizemos uma coisa do género quando falámos no Model View Controller, que é uma coisa de software também, lembram-se? Em que nós temos o template e depois temos um controlador associado ao template e o controlador usa o template e mais o estado que obtém, de coisas que o utilizador carregou ou de valores de variáveis, etc., para construir o que a gente vê no ecrã. Aqui é a mesma filosofia para a configuração, estão a perceber? Portanto, nós podemos ter um template, que é uma espécie de uma configuração genérica, que depois, através do script de automação, é transformado numa configuração concreta. Estão a perceber? Portanto, o script pode pegar num template e depois substituir por valores específicos de VLANs, de acordo com algum critério, ou com alguma coisa, com alguma informação a que ele tem acesso. Manter um controle de versões para as várias configurações, por exemplo, usando o Git para manter o tracking disso e poder fazer rollbacks
se necessário, portanto ir buscar uma versão antiga do Git e voltar a fazer o rollback para trás. E agora, sempre que eu quero fazer uma mudança na rede, eu posso tratar isto como uma mudança de software. Ok? Porque se eu quero fazer uma mudança na configuração, o que eu vou fazer primeiro é uma mudança no software que configura aquilo automaticamente. Portanto, acaba por ser uma nova versão do software. Constrói uma nova configuração. Isto também pode seguir depois os mecanismos de software development, fazer reviews, ter testes de unidades, etc. Portanto, eu posso depois escrever código que também usa estas APIs para ir verificar o estado da rede e ver se a rede está a funcionar realmente como eu queria quando executo aquele script. Portanto, aqui o software estar a funcionar bem, isto não é bem software, é a rede estar a funcionar da maneira como eu quero, de acordo com as especificações. Ok? Portanto, o software correr bem é conseguir enviar as coisas para lá. Mas depois, o que eu estou a tratar aqui, como fazer versões, etc., como software, é a própria da configuração. Portanto, há dois níveis aqui há o software normal de fazer o próprio script e depois isso ser visto como uma configuração, que é o que se está aqui a dizer. Isso ser visto como uma configuração, que também tem as suas versões, que também é uma espécie de um software. Ok? E portanto, o que é que eu vou fazer? Vou ter aqui o mesmo tipo de cultura e de maneira de trabalhar que eu tenho no desenvolvimento de software. Portanto, vou ter Continuous Integration, Continuous Delivery. Portanto, estou constantemente a incluir novas coisas e novos testes. E depois temos o Delivery, que é quando eu ponho o software a funcionar, que aqui corresponde a quando eu vou e faço a configuração e ir para os equipamentos. E depois temos o deployment, que é depois verificar como é que aquilo está mesmo a funcionar e que depois pode voltar outra vez cá em cima para fazer alterações, ou porque não é exatamente aquilo que eu queria, ou porque entretanto quero fazer um melhoramento, ou quero mudar mais qualquer coisa. Então vamos ver exemplos. Vamos começar no nível acima, usando o Ansible para orquestrar uma coisa. Então, um exemplo ligado àquilo que a gente já fez. O que é que nós vamos estar aqui a fazer? Eu quero configurar VLANs em vários switches. Okay? E vou usar o Ansible para orquestrar isto e automatizar isto. Portanto, em vez de eu ter que ir a cada um deles entrar lá dentro e fazer VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, exit, e depois ligar-me a outro e fazer VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, exit, e depois ligar-me a outro e fazer VLAN 10. Ok? Já posso pôr isso também no Python usando o tal netmico e ponho aquilo num for, a ligar-me a vários IPs, se aqueles tiverem IPs sequenciais ou de alguma forma. Ok, já melhora. Com o Ansible ainda vou fazer isto mais automatizado. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vou definir um YAML. Estou a ver aqui. Ok? Onde é que está o YAML? Eu já vos tinha dito, se vocês usarem dev containers no VS Code e nós usámos em SAR, por acaso eu não sei se o nosso tinha, porque aquilo tem um JSON e depois pode ter um ficheiro que é o Docker Compose, que esse sim está em YAML. Ok? E o Docker Compose também diz coisas do género, diz o que é que cada container faz, qual é que é o user com que aquilo fica logado no container, se instala ou não ferramentas a mais, esse tipo de coisas. Aqui temos então a definição em YAML das VLANs. Então eu tenho um campo que são VLANs e depois tenho ID 10, name data, portanto isto vai ser a VLAN 10 e isto vai ter esta description, 20 e 30. Okay? E agora vou fazer o quê? Vou criar o playbook. Okay? E este playbook chama-se Configure VLANs on Switches. Isto é outra vez outro YAML. Okay? Quais é que são os hosts que vão receber isto? Os switches. Okay? Depois tenho este vars files tem aqui o nome do ficheiro que eu mostrei no slide anterior. Ou seja, isto é a definição de configuração. Okay? VLAN config. Portanto, há dois YAMLs. Há um que define a configuração e este outro que define a receita, o playbook, o que eu vou fazer. Ok? Então, tarefas.
Porque o Ansible funciona assim. O Ansible, os playbooks são definidos em YAML. E tem este segmento que são as tasks. Okay? E nas tasks eu vou dizer o nome da task, configure VLANs, e depois aqui outro nome que é Cisco iOS VLANs, porque isto vai ser no equipamento da Cisco. Ok? E então, eu vou dizer que a configuração é o quê? O nome é o que tiver no item.name, o VLAN ID é o que tiver no item.id e o state é merged, quer dizer que é para acrescentar as que já lá tiverem. E depois vou fazer isto num loop para todas as VLANs. Okay? E estas VLANs vão ser todas as que estão aqui neste fecheiro. Depois, o que é que eu preciso fazer? Lembra-se o que é que eu tinha que fazer no iOS? Tinha que fazer o comando, que ele vai fazer com isto. Os comandos VLAN tal, exit, VLAN tal, ou VLAN 20, 30, 40, description tal. Como tem description, ele vai ter que fazer VLAN 20, description tal, exit, VLAN 30, description tal, exit, VLAN, description tal, exit. Depois, o que é que está a fazer aqui? Esta parte é para fazer o quê? Para fazer o copy running config startup config. É isto, para isto que isto serve aqui. Save running config do startup config. Mais uma vez, é o modelo Cisco iOS config. Save when, always. Portanto, isto está a dizer que sempre que eu que eu crio umas VLANs, ele vai guardar isto. Vai fazer o copy running config startup config. Depois, ainda vai verificar se está tudo certo. Name verify VLAN configuration e depois vai mandar um comando. Estão a ver aqui? Cisco iOS command e depois, quando eu ponho esta lista, posso enviar aqui vários comandos. Neste caso é um único comando que é o show VLAN brief. Okay? Estas coisas são coisas da própria Cisco, okay? Para trabalhar com o Ansible. Existe este iOS VLANs, que serve para configurar só VLANs, isto depois tem vários tipos. Este config é para o running config, depois existe, por exemplo, iOS interfaces, existe aqui o cisco.ios BGP, iOS.ios OSPF, portanto existem coisas daquelas para várias coisas que o iOS suporta e que eu posso ter que configurar com isto. Ok? Este register é para dizer que ele vai, o que isto der de output, ele vai guardar, vai guardar no fecheiro. Ok? E depois, neste caso, não vai guardar no fecheiro, porque o que eu estou a dizer agora aqui a seguir é que ele vai ao VLAN output, que é isto, e vai enviar para o standard output, isto. Portanto, se estiver a correr e ninguém mudar o standard output, isto vai aparecer no ecrã. No sítio onde o Ansible estiver a ser executado. Ok? Portanto, o header descreve o purpose disto. Ok? A parte do configure VLANs usa um módulo que é aquele Cisco iOS VLANs module para dispositivos Cisco iOS e depois faz o loop para cada configuração da VLAN, cada fecheiro de configuração da VLAN que existir. Fazendo o merge com outras que já existam. Okay? É o que aquele merge ali faz. Depois vai guardar a configuração, verificar e mostrar no ecrã. Como é que isto seria executado? Lembram-se, temos dois fecheiros YAML. O do slide anterior, que diz só as VLANs, e este inventory que é este. Okay? Aliás, desculpem, este inventory não está aqui. Este inventory é uma lista dos switches onde isto é para ser feito. Okay? Portanto, em YAML vai lá estar o quê? Os IPs onde eu consigo aceder ao interface de gestão daqueles switches. Estão a perceber? Onde eu consigo aceder ao clipe lá se eu fizer SSH. Portanto, ele vai usar a informação deste inventório para saber a que switch é que tem que se ligar, vai usar a informação do configure VLANs que tem as das VLANs e vai correr este, e este é o Ansible Playbook. Okay? Estão a ver? Aqui está o inventory. O inventory tem o quê? Uma lista dos switches. Estão a ver? Host switch 1 com o seu IP, o username e a password para ele conseguir entrar. Okay? Tem isto para todos. Neste caso eram só dois. Portanto, o que ele vai fazer é, para estes dois switches, óbvio que o switch já tem que ter uma configuração mínima, porque já tem que ter este IP, e a máquina de onde eu estou a correr este playbook Ansible tem que conseguir
aceder àquela máquina. Okay? Portanto, isto mantém consistência. Porquê? Porque o playbook vai ser usado para todos os switches. Portanto, ele vai meter aquilo exatamente igual em todos os switches. Fazendo copy-paste também lá chegaria. E individualmente a cada um do clipe, posso me enganar e às tantas aquilo nem sequer fica igual. Fácil de modificar e estender. Só tenho que mexer nos fecheiros YAML, okay? E na receita. Pode ser usado várias vezes porque vai sempre dar o mesmo resultado. Porque o software, sendo executado, vai dar sempre a mesma coisa, vai fazer sempre a mesma coisa. Mais uma vez, se for eu ir à mão ao CLI, nem sempre é verdade. Uma vez a seguir posso me enganar em qualquer coisa no comando que não dá igual. Até tenho aqui, posso incluir passos de verificação, como tínhamos ali. E tenho uma separação dos ficheiros que têm os dados, neste caso a definição das VLANs, e o outro que é o inventário, que é a informação dos switches, onde eu vou aplicar isto, que está separado da lógica, que é o outro fecheiro que diz os passos, o que eu tenho que fazer. Aqui estamos a usar diretamente o Ansible para ir aos switches e usando aquele modo do SysOS VLANs Commands, mandar comandos. Também posso usar o Ansible em conjunto com o RESTconf ou o NetConf. E nesse caso o que eu vou dizer é, não para ele diretamente ir lá configurar VLANs, mas por exemplo para ele começar a executar um script Python. Estão a perceber? Para ele executar um determinado script Python que, por exemplo, faz a configuração toda e não só as das VLANs. Ok? Isso implicaria que aqui, em vez de eu ter este módulo, eu teria nas tasks um outro módulo aqui que o que estava a fazer era a dizer executa o script tal, que vai usar o RESTconf para configurar uma coisa qualquer, maior. Então, alguma configuração inteira. Vamos ver então o resto, ou seja, isto, nós vimos aqui um exemplo do Ansible e vamos ver um exemplo do RESTconf, eles podem ser usados os dois ao mesmo tempo. Okay? Sendo que nesse caso o Ansible vai ter tasks que são correr, o que nós vamos ver agora no RESTconf. Portanto, serão executar... Por exemplo, eu podia ter uma task naquela coisa que estava ali, naquela receita, que era executar este exemplo que nós vamos ver agora. Ok? Então, antes de irmos ao exemplo, RESTconf é uma API, portanto, deixo de usar o CLI e nem sequer vou usar SSH neste caso. Okay? Portanto, o equipamento tem que estar configurado para ter um IP de gestão e também para conseguir receber HTTP. Okay? O que acontece é que há equipamentos da Cisco, por exemplo, que já vêm assim, porque o próprio iOS já suporta isto. Precisam sempre do IP, porque okay, já suporta, já sabe que já tem um servidor HTTP lá para receber os pedidos HTTP da API, mas tem que ter pelo menos um IP para as pessoas conseguirem fazer pedidos para lá e conseguirem lá chegar. Não é? Portanto, tem que haver uma rede de gestão já montada e eles têm que ser atingíveis. Ok? Portanto, lá está, posso usar o Ansible para executar tarefas RESTconf, ou seja, módulos de código que usam o RESTconf para fazer alguma coisa. Diferenças para o NetConf. É basicamente a mesma coisa, com a diferença de que o NetConf usa SSH e usa normalmente XML e o RESTconf vai usar o HTTP e pode usar XML e JSON. Okay? Sendo que mesmo que use XML aqui é mais simples porque há uma parte que eu uso a semântica do HTTP. Estão a perceber? Tipo, se for um post eu já sei que aquilo é para escrever. Enquanto no NetConf eu tenho que no XML também ter isso especificado. Estão a perceber? Se é para ler, se é para escrever, que comando é que é. Portanto, o NetConf tem mais operações, mas pode ser mais complexo de implementar. Porque a RESTful API simplifica um bocadinho. E o RESTconf está alinhado com os princípios das APIs REST. Isto dá-lhe alguns benefícios, como ser baseado em HTTP, suportar JSON e não precisar do XML. O JSON é mais human readable, é mais fácil normalmente. Fora que o próprio servidor HTTP pode conseguir fazer logo muito facilmente o parsing do JSON, mais facilmente do que faz o XML, depende de como é que é implementado. Pode haver equipamentos, por exemplo, que implementem o servidor HTTP em JavaScript e se for assim, o JSON é diretamente legível logo.
Então, isto é uma revisão de uma coisa que até deu em SAR, não é? Que falamos em SAR, mas só aqui outra vez. O que é uma REST API? Portanto, usa os métodos do HTTP, por exemplo, o GET, o POST, o DELETE, o PUT e o PATCH, e usa isso como semântica, o que permite, o que faz com que eu não precise de definir uma interface. Estão a perceber? Isto é útil em APIs porque se eu não tiver isto, a vantagem de usar o HTTP é que eu já vou usar esta definição que já existe de interface, que é já toda a gente sabe que estes são os métodos do HTTP e quem recebe a invocação sabe o que é que tem a fazer de acordo com o método HTTP que recebeu. Quando isto não é assim, tanto o servidor como o cliente têm que definir a API, têm que definir como é que a API funciona, como é que é uma interface, não é? Que métodos é que existem, o que é que entra e o que é que sai nesses métodos, como é que esses métodos devolvem resultados. Aqui não. Para isso usamos a semântica do HTTP. Portanto, o GET é read configs e eu já sei que vou receber as configurações como 200 OK e um JSON ou um XML no conteúdo. O POST é para criar configurações, portanto, é dizer qual é o URL, através do URL, saber chegar ao equipamento. Aliás, o URL pode indicar ao equipamento aquela configuração onde é que é para ser aplicada, se é nos VLANs, se é no protocolo de encaminhamento, o que é. E no conteúdo dos posts vai a configuração que é para fazer naquele momento em JSON. Apagar a mesma coisa. O put e o patch é a mesma coisa. Okay? E portanto vou usar os verbos do HTTP para os mapeares para as ações que eu quero fazer. É stateless, no sentido que cada pedido tem que conter toda a informação para ele ser executado. Portanto, não precisa de saber nada sobre os pedidos anteriores, nem sobre o que é que vai acontecer a seguir. E usa os códigos normais de resposta. Estão a ver aqui, por exemplo, tem aqui um exemplo. Ele faz Authenticated Request, que é um pedido qualquer, por exemplo, read configs, e vem uma resposta com 200 OK e traz as configurações que eu mandei ler. Os códigos são os do HTTP. Os 200 quando corre tudo bem, os 400 quando há um erro do lado do cliente, os 500 se houver um erro do lado do equipamento, que é neste caso o servidor. Então, este é o RFC do RESTconf 8040. Usa modelos Yang, okay, que depois são codificados em JSON. E depois usa o HTTPS para enviar as coisas para os equipamentos. Começando pelos Yang Models. Okay? Mais uma vez. Servem para quê? Portanto, o Yang é este RFC 6020. É uma linguagem para modelação de dados e permite descrever, aqui neste contexto vai permitir descrever configurações e o estado de um dispositivo ou de uma determinada configuração do dispositivo. Por exemplo, o estado das trunks. É? Imaginem que estão a configurar uma parte do Layer 2, como fizeram no início do trabalho, com trunks, em interchannels. Isto é organizado em nós. Okay? Existem vários tipos de nós e tipos de dados também. Por exemplo, tem aqui para os devices interface, VLAN, por aí fora. Para os serviços, VPNs Layer 3, VRFs, etc. Normalmente, na configuração que vocês viram até à aula dos Service Providers, são coisas sobretudo aqui nos Device Data Models, porque nós íamos ao interface não sei o quê, íamos ao modo de configuração da VLAN, modo de configuração do routing, isso é tudo Device Data Models. Ok? Depois isto estes modelos podem ser standard para toda a indústria ou específicos para um determinado vendor. Temos aqui exemplos, por exemplo, o Yang define 100 leaves, listas de leaves, portanto folhas, listas de folhas. Eu vou dizer-vos todas primeiro. Containers e listas. Ok? A folha é o mais abaixo de todos e, por exemplo, tem aqui um exemplo que é o hostname. Eu tenho que dizer qual é o tipo, neste caso é uma string, e é a description, que é o hostname. Isto depois seria para usar no comando host, por exemplo, no Cisco iOS, no comando hostname, para dar o nome ao router ou ao switch. Depois tem aqui um exemplo de um leaf list.
ok? Que depois iria ter várias leaves lá dentro, estão a ver? Domain search, que é do type string, depois tem a description, que é uma lista de nomes de domínio para procurar. E depois isto pode ter várias leaves cá dentro, que seriam os vários domínios. Nós temos aqui um exemplo com o que é cada uma destas coisas no exemplo. Depois temos um container, que é um grupo de nós relacionados numa subárvore. Portanto, tem só nós criança e sem values nenhuns. Portanto, tem aqui, por exemplo, um container para o login, que depois tem uma leaf lá dentro. Estão a ver? Container, depois tem uma leaf lá dentro. A leaf é a mensagem, que é a mensagem que é dada no início de uma login session. Depois este tem a ver com uma interface, que são entradas que são identificadas pelo valor de uma folha, que é uma folha que nós chamamos de folha-chave. Okay? Portanto, neste caso é o Assign Interface Export 0, que basicamente o que vai fazer é só mudar o nome de uma interface qualquer para P0, para port 0. Temos aqui um exemplo, é mais fácil ver depois com o exemplo. Então, vamos ver agora a criação de uma VLAN usando RESTconf. Portanto, o exemplo que nós vimos antes estava a criar as VLANs com o Ansible e o Ansible ia comunicar diretamente com os equipamentos e fazer CLI mimicking. Ou seja, é como se estivesse a usar o CLI para escrever. Podia ser feita uma coisa, usar este script que vamos ver aqui dos requests, podia ser usado lá no Ansible, em vez do que estava, para fazer depois o que está lá no Ansible, que é criar as várias VLANs. Estão a perceber? Eu depois podia chamar este que criou uma VLAN em RESTconf. Ou, não era chamar, era dizer lá nas tasks que a task era executar este script. Okay? E era executar este script para criar a VLAN tal que ele ia ler aquele fecheiro. Então, vamos fazer isto com Python, ok? Este request, não sei se já usaram alguma vez no Python, é um pacote do Python que permite fazer pedidos HTTP. Okay? É o que este request é. E depois temos o JSON, que é um import para podermos representar coisas em JSON no Python. Ok? Portanto, é o que eu estou a fazer aqui. Importar as livrarias necessárias, o request e o JSON, desculpem. Depois, eu vou configurar aqui o request para não me dar warnings do SSL, porque eu vou fazer isto no Sandbox Environment. Aliás, vocês podem tentar testar isto no Cisco DevNet. Existe lá no LCML. No LCML. Existe lá um que está always on, não é preciso, mas é preciso VPN também na mesma. Mas está sempre ligado, não é preciso reservar. Que é basicamente um router que suporta RESTconf. Ou seja, vocês podem mandar fazer configurações, mas é provável que passado um bocado as vossas configurações já tenham ido às malas, porque está outra pessoa a mandar configurações para lá também, logo a seguir. Mas permite-vos fazer um script destes e só verem como é que se faz os requests, por exemplo, para ler um pedido de configuração, ver como é que está a configuração lá, para começo de conversa, não é? É exatamente o que está aqui a ser feito. Portanto, estão a ver aqui, este Disable Warnings é só porque, como isto está a usar este URL aqui, estão a ver, https sandboxnoscisco.com RESTconf, que é lá uma sandbox do data center deles. Isto vai dar um problema qualquer, vai dar de certeza warnings nos certificados, porque os certificados vão ser self-signed. E então este disable é só para, como eu sei o que é que estou a fazer, estou a ligar uma sandbox, ignorar isso. Portanto, ele não dar os warnings. Ok? Portanto, isto é o URL ao qual eu me vou ligar, que corresponde ao interface RESTconf do router que está a correr aqui nesta sandbox, que é um router que tem este sistema operativo, o NXOS. É uma versão do iOS específica. Okay? Os headers são importantes. Okay? Isto vai ser um pedido HTTP. E precisa de ter o quê? No header accept application young data mais JSON. Isto é um MIME type que existe para isto. Lembram-se dos MIMEs? Okay? Isto é um MIME type. E depois o content type também é o mesmo MIME. Estão a ver? Application young data mais JSON. Depois tem aqui o authorization, que é o username e a password que ele vai depois precisar de mandar porque ele vai pedir. Okay? Continuando o script. Então, eu vou então construir um URL a partir do base URL, que era só, o base URL era só o endereço onde está o equipamento. Por exemplo, se isto fosse numa rede, que não numa sandbox, isto podia ser, por exemplo, um IP.
no interface de sistema onde está o equipamento. Se for uma coisa no CML, vocês no CML também conseguem configurar equipamentos com isto, desde que ponham lá um router que tenha este NXOS, ou seja, desde que tenham lá um router que suporte RESTconf, vocês podem fazer com um script. É uma das hipóteses que têm de configurar, é usar o RESTconf com um script Python deste. O que é que punham aqui? Depois de terem a VPN ligada, vocês ao correrem este script no vosso computador conseguem se ligar a IPs das máquinas virtuais que estão a simular as coisas dentro do CML. Depois de terem a VPN ligada. E poriam aqui, normalmente eles lá no laboratório até têm esta informação, de uma máquina que depois consegue gerir as outras todas. Tem lá o IP. E portanto vocês através daí conseguem construir qual é que seria aqui o URL que teriam que pôr aqui. Aqui eu estou a acrescentar o quê? Lembrem-se, isto é uma API REST. As APIs REST, o servidor sabe o que é que tem que fazer através do método e também através do URL. Okay? Porque para o mesmo método, post, eu posso querer fazer coisas diferentes. Porque eu posso ter um post que é para fazer uma configuração de uma coisa e um post que é para fazer uma configuração de uma coisa diferente. Como é que eu sei se é para a configuração A ou para a configuração B? Pelo resto do URL. Okay? Que é o que eu estou aqui a fazer, que é o que está aqui a ser feito. Okay? Neste caso, é isto aqui. Estão a ver aqui? Interface Items. Device System Interface Items. E isto vai dizer ao equipamento que isto é para mexer, para criar uma VLAN, porque uma VLAN é considerado uma interface. Ou está neste Interface Items. A resposta é a resposta ao quê? Ao get que eu vou fazer. Portanto, a primeira coisa que isto vai fazer é obter a informação dos interfaces. Daí este URL, System Interface Items. O que isto me vai dar quando o equipamento da Cisco recebe um GET com este URL, o que ele vai fazer é dar-me os interfaces que tem. Okay? Portanto, isto vai dar a informação dos interfaces. Como é que vou dar? Vou fazer o GET, requests.get, para qual? Para o URL que eu construí, com os headers a serem o quê? Estes MIME types, application young data mais JSON, e com a authorization a ser aquele username e a password, e vou obter a resposta. A resposta é uma resposta HTTP. Então o que é que está aqui a fazer? Estou a ver se a resposta foi 200, foi tudo bem, a resposta foi 200, ok. Se a resposta for 200, eu vou sacar os interfaces. Os interfaces vêm onde? Vêm no corpo da mensagem da resposta em JSON. Okay? E depois vou fazer o print com este JSON.dumps interfaces indent 2. Se eu não recebi o 200, faço o printf do error code. Ok? Se executarem isto, eu por acaso não tenho aqui. Ok, não. Depois acabei por não pôr aqui. Se executássemos isto lá no router, ele vai dizer, vai dar uma lista dos interfaces que lá estão. No router. E vai como? Vem neste modelo aqui, estão a ver? Isto é o modelo do interface em Yang. Para o caso daquele sistema operativo da Cisco. Cisco NX OS Device. Okay? Para este caso aqui específico. Portanto, neste caso aqui específico, eles vão ter uma... Para este caso específico, eles vão ter aqui uma